mais uma edição do Conexão Correio Popular. Hoje estamos com o maestro Evandro Maté, maestro da Orquestra Sinfônica de Campinas. E vamos, recém-chegado, né? Está começando o seu trabalho aqui. Vamos aproveitar essa oportunidade para falar quais são os projetos dele, para a cidade conhecer um pouquinho melhor o novo maestro da nossa Sinfônica. Obrigado, maestro, pela presença. Eu que agradeço o convite. Bom, maestro, a gente vai começar com uma pergunta que a orquestra ela é um símbolo, né, para a nossa cidade, a nossa população é muito ligada a ela. Então eu queria saber qual a conexão que o senhor já possuía anteriormente com a Sinfônica. Você já tinha encontrado o maestro Benito Juarez, eu acho uma vez você já me contou, Sim. Ou em Campos do Jordão, alguma coisa assim. Quais foram os primeiros encontros com a Sinfônica Campineira? Na verdade, eu conhecia já o trabalho. Eu acho que o Brasil inteiro sempre conheceu o trabalho da Orquestra de Campinas. Não só o seu trabalho relativo à música de concerto, né, mas principalmente porque ela foi a orquestra precursora da junção da música popular com a orquestra. No Brasil, as orquestras não tinham o hábito, elas ficavam restritas a um formato de executar as programações focadas em música de concerto, né? E acho que o maestro Benito, ele abriu essa porta e foi uma porta que disseminou para o Brasil inteiro. Acho que a partir de Campinas, as orquestras passaram a fazer essa conexão da música de concerto, da música sinfônica com a música popular. Perfeito. E assim, pesquisando um pouco da sua história lá no Rio Grande do Sul, a gente vê que você tem também esse trabalho de fazer uma coisa também da gestão, né? Sim. Então, fazer um processo de reestruturação da instituição, uma programação regular. Eu queria saber se em Campinas você já tem também essa ideia de chegar também, já participar dessa parte de gestão, além da parte musical? Sim, eu ainda estou, digamos assim, entendendo os processos aqui. Cada local tem suas peculiaridades, né? Tem uma vantagem na minha vinda para cá, é que o modelo é o mesmo. Lá era uma orquestra estatutária, né? A OSPA Campinas e Brasília são as três orquestras que mantêm um modelo ainda público, de direito público, estatutário, né? E que tem suas peculiaridades dentro de uma gestão. Então, acho que eu já tenho, digamos assim, um know-how bastante grande em relação a isso. Sempre faz parte do meu conceito, quando eu decidi optar pela regência, a busca também de, paralelamente, ter um processo de gestão, planejamento junto a isso. De onde vem isso? Porque eu fui músico de orquestra, eu iniciei em orquestra com 15 anos de idade, então essa história já é bastante longa. E na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, eu fui trompetista da orquestra por 25 anos antes de assumir a função de diretor artístico e maestro da orquestra. E me angustiava muito o fato de nós não termos as programações pré-estabelecidas com planejamento, de nós não termos lá uma casa, né? A OSPA ficou 65 anos sem ter uma casa para trabalhar, nós não temos uma estrutura adequada para a escola de música, porque diferentemente daqui, a OSPA ela tem uma escola de música com 300 alunos e ela tem um coral adulto e um coral infantil. É uma estrutura um pouco maior e essas estruturas elas não tinham um local de trabalho, nem a escola e nem a própria sinfônica. E isso é muito ruim. Se você não der as condições de trabalho para um cirurgião, ele não vai fazer uma boa cirurgia. O mínimo necessário tem que existir. E nós sofremos muito lá e por muitos anos o fato de não ter. E eu sempre, mentalmente, eu dizia assim, eu não vou me aposentar sem ter um lugar para trabalhar aqui nessa orquestra. E aí, quando eu assumi a direção, eu passei a trabalhar por isso. Mas aí, antes disso, eu dizia assim, se algum dia eu estiver à frente, eu tenho que, porque eu sempre sonhei em estar à frente da orquestra, desde os 28 anos, quando eu resolvi estudar regência, eu disse, se eu estiver à frente, eu tenho que estar preparado para isso. Então, eu passei a fazer cursos de gestão, eu fiz MBA em gestão, leis de incentivo, 1000 marketing, 1000 cursos para poder entender a linguagem empresarial, entender a linguagem de mercado e poder ter a possibilidade de buscar recursos, porque sem recursos você não faz nada, né? Então, e eu consegui isso, então, eu consegui um espaço ótimo lá no centro administrativo, consegui muitas empresas que aportaram recursos de lei de incentivo, seja ela estadual ou federal, e a partir daí eu consegui, então, construir a casa. Consegui um espaço de 4.000 metros quadrados para a escola, legal, né? Então, eu acho que a gestão ela veio de uma necessidade de fazer uma entrega. Perfeito. Né? Então, eu sempre procurei...
E acho que também, por como eu fiz engenharia civil, eu tenho a matemática. Eu sou engenharia civil. Eu fiz para enganar a família. Porque se eu falasse que ia fazer música ia dar problema. Então, eu fiz engenharia civil paralelamente à música, né? Então, acho que a questão de ter essa coisa da matemática, da engenharia, me ajudou bastante. Bom, né? Aí ficam duas formações juntas que pode falar. Aproveitando esse gancho, maestro, a gente já teve aqui em Campinas a orquestra com um apoio, patrocínio de uma empresa privada, né? Sim. Não é bem uma empresa, uma cooperativa, mas não é o caso. Né? Como é que o senhor vê essa possibilidade de captar apoios? Eu acho fundamental. Eu sempre digo que o fundamental, não só o fundamental, como o necessário, é nós termos a clareza de que a iniciativa privada e a sociedade civil, ela não mantém uma orquestra. Isso é inviável do ponto de vista de custo. Isso em qualquer lugar do mundo, mesmo os países mais liberais que existem. O poder público tem que estar presente. Então eu sempre digo que essa questão do apoio, do patrocínio, ela é importante como se fosse a cereja do bolo e não o bolo. É um somatório aquilo que se faz. Então a orquestra é pública, mantida pelo poder público, porque essas estruturas exigem isso. Mesmo aquelas que têm um outro modelo de gestão que não é o público, que é através de OS, o recurso continua sendo público, né? Às vezes fazem confusão São com Paulo, isso, por né? exemplo, né? Exatamente. Continua sendo o governo do Estado que coloca lá o recurso. Mas sim, é fundamental que se busque através dos mecanismos de incentivo, através dos apoios diretos, né? E a outra coisa que a gente precisa construir na nossa sociedade é aquilo que os americanos têm e os europeus têm, que é a questão do mecenato. Aqui é muito ainda restritivo isso. O que é o mecenato? Eu vou devolver para a sociedade aquilo que a sociedade me deu. E não necessariamente através de uma lei de incentivo que você não está colocando seu recurso. Você está colocando um recurso de imposto, né? Então eu acho que isso é extremamente importante em desenvolver isso culturalmente na sociedade. Porque a arte está aí para todos, né? A orquestra são mecanismos extremamente acessíveis do ponto de vista cultural. Baratos, é mais barato que cinema, é mais barato que futebol. Então acho que a gente tem que investir nisso, né? Eu acho que a USESP tem algum formato de mecenato, entre aspas, de algumas pessoas. Várias orquestras têm, de doação direta, de lei de incentivo. A USESP tem praticamente maior parte do orçamento dela o governo do Estado, através da parceria, né, da UES, e depois ela complementa através de empresas com as leis de incentivo e algumas pessoas também que têm apoio direto. Mas acho que grande parte do Brasil hoje trabalha nesse modelo. E é fundamental que tenha isso. Eu acho que é extremamente importante porque você amplia a programação, você pode fazer coisas maiores, você pode trazer artistas de mais alto nível, né? Campinas faz 22 anos que não faz uma ópera, isso é absurdo. Sim. Nós temos que fazer, só que custa. Né? Exato. Eu vou fazer uma pergunta que a gente não fez no começo, só retomando um pouquinho, depois eu quero voltar nesse ponto da ópera também, que é importante. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco das suas origens, né? Tanto pessoais quanto profissionais. Né? O senhor é do Rio Grande do Sul. Isso. Como é que o senhor começou a se interessar pela música? A minha história da música ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Eu até comecei a escrever um livro que eu pretendo, daqui uns 2 ou 3 anos, contar um pouco da minha vida. Porque meu pai e minha mãe eram analfabetos, vieram da colônia do interior e fugiram, entre aspas, da colônia, casaram e foram tentar viver a vida no que se chamava de cidade, né? Porque eles não queriam mais ficar na colônia. E aí foram para Caxias do Sul, que é uma cidade da Serra Gaúcha, ao lado de Gramado, né? Cidade industrial, muito pujante. Sim. E foram para lá. E a minha mãe queria ser professora e o vô não deixou, porque ela tinha que trabalhar na colônia, eram 7 filhas, mulheres, não tinha nenhum homem. E o vô não deixou ela estudar. Casa das 7 mulheres, literalmente. 7 mulheres. E o vô não deixou ela estudar, e a mãe tinha uma frustração enorme por isso. O sonho dela era ser professora. E quando eu comecei quando eu cresci e tal, ela colocou como objetivo de vida que eu tivesse uma boa educação. Os dois colocaram isso, porque os dois não tiveram a oportunidade de estudar. Então ela me colocou com muito sacrifício numa escola de freiras. E o pai trabalhava de mecânico, a mãe trabalhava às vezes até fazia tortas para vender, essas coisas. E aí ela me colocou numa escola. E essa escola tinha uma banda marcial. E um dia eu vi essa banda marcial passar, eu fiquei encantado com aquilo. E eu voltei para casa, eu tinha 7 anos.
disse, mãe, eu quero ir para a banda. Aí ela me levou e eu comecei a tocar o trompete, que era o menor instrumento, banda marcial, que era o menor instrumento que tinha à disposição, eu era muito pequenininho. Então me deram o trompete. Mas o legal é que quando eu tinha 13 anos, eu assistia nos domingos de manhã, eu nunca tinha assistido uma orquestra ao vivo na minha vida. Domingo de manhã, para os mais antigos, acho que aqui eu sou o mais antigo aqui dentro, existia um programa na Globo, às 10 horas da manhã, nos domingos, canal aberto, olha o nível que a gente está hoje, de TV, né? Chamado Concertos para a Juventude, apresentado domingo de manhã. Eu era fascinado por aquilo. Quem apresentava, acho que era aquele maestro Diogo lá, como é que chamava? Diogo Pacheco. Diogo Pacheco, isso mesmo. Aí, com 13 anos, a banda da minha escola organizou uma excursão para Gramado, uma mega viagem de 1 hora, né? Uma excursão, para assistir um concerto. Esse concerto foi muito marcante para mim. Primeira vez que eu vou assistir uma orquestra, 9ª Sinfonia de Beethoven, com o maestro Eleazar de Carvalho, que é o maior nome da história da regência no Brasil, né? É o grande maestro da história do Brasil. Eu fiquei impressionado com aquilo. E quando terminou o concerto, eu sempre fui muito ativo, muito, digamos assim, metido. Terminou o concerto, eu subi no palco. E eu fui conversar com o trompetista, eu tinha 13 anos. Eu perguntei para ele como é que fazia para entrar na orquestra. E aí ele me olhou, era um uruguaio, ele disse, você precisa estudar, existe a escola da OSPA, e o dia que abrir um concurso, você participa de um concurso, e aí se você ganhar a vaga, você entra na orquestra. E aquilo ficou. Com 17 anos, eu entrei no Banco do Brasil com 14 anos, boy, menor auxiliar, aqueles azulzinhos aqui, né? Que tinha antigamente, e lá para guardar dinheiro para poder me mudar para Porto Alegre. Aí com 17 anos e 10 meses eu me mudo para Porto Alegre e pedi demissão do banco. Meu pai e minha mãe surtaram porque o banco naquela época era um emprego incrível, né? O Banco do Brasil era um dos melhores empregos que tinha, né? E fui para Porto Alegre. Para amenizar a situação, no mesmo dia eu comecei de manhã engenharia civil e de tarde escola da OSPA. Nossa! Isso 7 de março de 1987. E aí, em 2 anos depois, abri o concurso e eu ganhei. Em 1990 eu ingressei na orquestra. Então, aquela orquestra que eu tinha ido assistir lá com 13 anos, eu entrei. E depois, em 2015, eu passei a ser o maestro da orquestra. Que eu sou o primeiro egresso de dentro da orquestra. Da própria orquestra se tornou maestro. Sempre era de fora, os maestros. Então é uma história muito interessante, porque... E quando eu entro em 1990, quem volta a ser maestro da OSPA é Eleazar de Carvalho. Eleazar de Carvalho. Ele volta a ser maestro da OSPA, que eu tinha assistido lá com 13 anos, e eu passei a tocar com ele, né? Então foi assim que eu comecei. Terminei engenharia civil, nunca exerci a profissão, deixei lá o título guardadinho se precisasse. E fiz graduação em música depois. Depois fui estudar na França, voltei. Depois fui estudar nos Estados Unidos, voltei. E quando eu volto, tinha um maestro fantástico na OSPA chamado Davi Machado, 98 por aí. Eu me encantei com ele, na forma dele de trabalhar, e me deu vontade de fazer regência. E aí comecei a estudar regência e me dedicar a isso, e depois a coisa andou. Interessante. Bom, acho que essa parte da origem, acho que já deu uma parte boa aqui pra gente. Eu queria voltar um pouquinho na questão da ópera e das formativas. Você falou que lá no Rio Grande do Sul vocês não tinham uma casa, mas vocês tinham os programas formativos, né? Aqui a gente tem uma bela casa que inclusive foi recém-reformada, que é o Centro de Convivência, é um teatro lindo. Cássio Mendes. E o Cássio Mendes também, alguns equipamentos públicos que estão aí para a Sinfônica. Mas a gente acho que ainda falta ter também outros projetos de formação, de música, montagens próprias. Como é que está na sua cabeça esses projetos de fazer uma ópera, talvez uma escola de música também? Como é que você pensa isso para si? Claro. Ainda bastante coisa incipiente, eu estou entendendo os processos todos, né? Ópera eu já tenho claro isso, né? Sim. É impossível que a cidade de Carlos Gomes não tenha ópera, né? Eu acho que isso é uma coisa que já estou buscando qual vai ser o caminho para isso, né? Nós temos aqui aquele mês Carlos Gomes, né? Sim. Que toda ano a orquestra faz um concurso
esse ano vai ter de novo, de cantores, dá uma premiação e tal. Talvez seja melhor que essa premiação seja uma ópera ao invés de uma premiação em recursos, né? Então a gente está estudando essa possibilidade de ano que vem, já então no mês Carlos Gomes, a gente executar uma ópera de Carlos Gomes, e aí envolvendo todo o mês Carlos Gomes, envolvendo a semana e envolvendo o próprio concurso que existe em relação a isso, né? Paralelamente a isso também, acho que a gente tem que pensar em outros títulos também, né? Porque, na verdade, uma orquestra é um mecanismo que ela precisa circular por todas as frentes. Sim. Ela não pode ficar restrita a um modelo de um padrão de música de concerto, entende? Então, o que eu acho que tem que retomar, que não tem sido feito ultimamente, o projeto de concertos para crianças, né, da rede aqui toda. Isso já é uma coisa que já estamos analisando qual vai ser esse formato em parceria com a Secretaria de Educação. Né? Então vamos retomar isso. Então você atende ali um público. Ela tem essa tradição imensa de fazer concertos pop. Tem que ser mantido. É uma tradição da própria orquestra. Hoje em dia é importante essa linguagem, né? Fizemos agora com o sambista, o Dudu Nobre, tem a Semana João Bosco, e acho que isso tem que existir dentro da estrutura da orquestra, né? Paralelamente a isso, tem as séries de levar a música de concerto, porque essa é a função principal de uma orquestra, né? A gente não pode esquecer qual né? Toda empresa tem o seu DNA e a orquestra é isso, é levar a música de concerto, né? A essência dela, apresentar novos compositores, apresentar novas obras, apresentar o repertório tradicional e também a questão de circulação, porque o que eu entendo pela experiência que eu tenho, ao teatro, às vezes você tem um perfil de público que vai, né? Tem pessoas, às vezes, que não vão ao teatro porque tem até receio. Mesmo que seja gratuito o concerto, exatamente. Às vezes a pessoa não chega falta o lá, acesso, né? falta o conhecer. Então a gente precisa ir a essas pessoas, né? Então eu acredito que lá no Sul era a orquestra estadual, então eu fazia 10 concertos por ano, eu fazia em cidades pelo interior, em regiões diferentes. Aqui, como município, é um pouco mais simples, né, em termos de tamanho, eu acho que a gente tem que circular. A gente tem que, eu já estou com o grupo aqui da comissão da orquestra, com a diretoria da orquestra, mapeando como é que a gente pode circular com a orquestra em espaços para chegar a pessoas que não vão ao centro de convivência. Então tem bairros mais distantes quanto em outras cidades aqui da região? Também. A própria secretária Alexandra também me fez essa encomenda de a gente trabalhar a região metropolitana aqui, né? Que a orquestra fazia isso antigamente, né? Depois ela parou. Ultimamente não teve. E eu acho que uma estrutura como uma orquestra dessas, do nível que ela tem, a história que ela tem que ser mostrada, né? Eu acho que é importante circular, é importante sair, é importante levar também o nome de Campinas, né? Quem sabe até futuramente até para outras instâncias maiores, né? De locais. Mas primeiro vamos atender aqui, que é a população da própria cidade e onde a orquestra está inserida. Sim. Porque eu acho que daí esses públicos você acaba diversificando. Às vezes as pessoas me perguntam assim, você não vai formar público de música de concerto trazendo um concerto de games ou um concerto de cinema. Faz sim isso. Sim, com certeza. Faz, porque tem muita gente que vai assistir aquele nicho específico do mundo da música de games, por exemplo, vai assistir o concerto de games e se encanta com a orquestra. E depois acaba eu tenho vários exemplos que aconteceram isso, acabam depois frequentando. Então eu acho que essa saída e essa diversificação de repertório acaba contribuindo para a ampliação de público. Algo que aqui também em Campinas não é problema, porque a orquestra tem um público incrível aqui, né? Ela tem uma vinculação. Os ingressos esgotam rapidamente. Isso é maravilhoso, isso é muito legal. Mas mesmo assim é legal essa locomoção geográfica, né? Não só do repertório, né? Exato. Essa era uma pergunta que estava aqui, de ir para outros bairros. Com certeza, isso vai acontecer. Eu tenho uma pergunta que é sobre os músicos. Você sabe que uma das pessoas que escolheram você, né? Que teve aquela tríplice escolha, né? Foi Na verdade é um processo bem longo, a tríplice é a última, né? Exatamente. Mas os músicos fizeram parte dessa escolha. Sim. Isso é uma coisa bem interessante. Pesquisando eu vi também que não é sempre que acontece. É raríssimo, né? Essa consulta ao corpo Acredito musical. que no Brasil é a única Talvez orquestra. único, isso. Então eu queria saber como você se sente de ter sido também uma escolha daí e qual a relação que o senhor já começou a estabelecer com esses músicos. Sim. Eu fiquei muito honrado, né? Eu acho que quando uma orquestra te escolhe, eu fiquei muito lisonjeado com essa situação, né? Não esperava, sou bem sincero, não esperava. Eu tinha regido aqui em 2019 e foi um concerto dificílimo, um desafio absurdo aquele concerto.
e o concerto saiu muito bem. Então acho que aí ficou uma impressão muito boa, né, do meu trabalho. Em 2025 fui convidado de novo, porque o maestro Eleazar de Carvalho tinha uma frase muito boa. Ele dizia: o importante não é ser convidado, é ser convidado de novo. Novamente. Uma vez é fácil. Então eu voltei 25, também a semana foi muito agradável, né? E me causou surpresa até, porque eu soube que até na primeira lista que fizeram, meu nome disparou. Já na primeira votação, talvez também pelo trabalho que eu desenvolvi lá embaixo, eu dei muita visibilidade que a OSPA não tinha para todo o Brasil, né? Eu também tenho o Festival lá de Pelotas, que já está na 15ª edição, que é um grande festival de música internacional, né? E que muitos músicos aqui da região de São Paulo, de todo o Brasil, na verdade, frequentam, então provavelmente lá conheceram o meu trabalho. Eu fiquei muito feliz, é uma responsabilidade muito grande quando você é escolhido pelo grupo, né? São relações sempre complexas, né? A relação maestro-orquestra, ela é sempre complexa, porque a função do maestro, além do trabalho musical, é cobrar, né? Sim. É cobrar, e ninguém gosta de ser cobrado, o ser humano por natureza não, né? Mas eu tento achar sempre um equilíbrio bom nisso, e eu tento buscar um meio termo do ponto de vista de executarmos sempre bem aquilo que nós vamos fazer. A entrega nossa é importante. As pessoas estão na expectativa disso. Nós somos profissionais e a gente precisa fazer bem feito. Melhor entrega, né? Exato. Então, é sempre essa discussão que eu faço com eles, o debate. Lá fiz e vou fazer aqui também, de qual é a entrega que nós estamos fazendo. Sim, né? E é um coletivo, né? Acho que deve ser sempre complexo você lidar com tantas vozes, tantas idades, diferentes repertórios. Eu sempre digo isso, por exemplo, aqui talvez não tanto, mas lá eu tive uma experiência que eu digo, eu tenho doutorado em RH. Boa. Eu tenho doutorado em RH, porque era uma orquestra no mesmo modelo aqui, né, pública, mas assim, entre músicos de 23 a 75 anos. Exato. Além disso, lá tem uma peculiaridade. Lá foi liberado por muitos anos concurso internacional. Tem músicos de 7 países lá dentro, né, com culturas completamente diferentes, né? Então, a questão toda é achar o equilíbrio disso. É complexo, é difícil, mas eu sempre digo, é estudar os processos. Porque, às vezes, cada um tem um jeito, tem uma forma, é o que eu procuro fazer o tempo inteiro, sem esquecer sempre de que existe uma hierarquia, de que existe uma necessidade de que alguém dê o rumo das coisas, né? A gente tem aqui uma comissão artística dentro da orquestra, que eu acho extremamente importante. Ela opina, ela ajuda a construir um processo. É muito rico você tirar uma programação só da cabeça, é diferente de tirar de um contexto de vários, né? E eu já tinha lá embaixo, eu acho super importante isso, né? Vou manter e vou valorizar esse processo. E dentro desse processo, cada um tem a sua função. E depois tem um momento que as coisas devem ser organizadas e decididas. No fim, é gestão de pessoas, né? É mais complexo do que a parte musical, talvez. Eu ainda não... Um dia eu vou ser professor na área de regência, eu ainda não tenho eu tô jovem ainda para isso, mas esses tempos um aluno de regência me perguntou, me fala de uma forma muito simples o que é reger. Como é trabalhar na regência? Eu digo, 50% é saber música. É saber estar preparado. Técnica e saber estar preparado para aquilo que está se propondo a música. E 50% é lidar com pessoas. Sim. Acho que todas as profissões, talvez, a gente tenha esse desafio, né? Bom, a gente vai fazer, a Sinfônica vai fazer 100 anos, daqui a 3 anos, 2029, uma das mais antigas do país. E eu acho que essa gestão que te trouxe, está esperando que esse começo de trabalho que você está fazendo já vai seguir até 2029, já vem aí com esses 100 anos. Já existe algum projeto, alguma ideia, algum anseio? O que eu posso te responder sobre isso, né? O processo aqui, ele determina que na troca do prefeito haja nova eleição. Tá? Eu tenho isso muito claro. E as regras, elas devem ser respeitadas, né? Então, ao final dessa gestão, daqui a 2 anos e meio, né, vai haver uma nova eleição na orquestra. A orquestra que vai decidir se eu devo continuar ou se alguma outra pessoa deve assumir no meu lugar. Agora, nós não podemos deixar
para que se discuta o centenário no ano do centenário. Assim quando o prefeito... Porque, infelizmente, o ano do centenário acho que é o primeiro ano da nova gestão. Mesmo que você saia, você já tem que deixar algum Não, trabalho. então o que eu imagino? Eu imagino junto com a comissão da orquestra, junto com a secretária Alexandre, com a equipe da secretaria, e talvez até ampliar um pouco esse escopo, de criar um grupo pensando no centenário. Um grupo de trabalho, independente da minha presença ou não. Isso é extremamente importante, porque eu acho que isso é uma coisa importante que eu tenho assim para a vida, é o legado. Então não interessa se você está ou se você não está, nós somos passageiros. Né? Daqui a 200 anos a orquestra vai continuar existindo e nós não vamos estar aqui. Então o importante é o que a gente deixou. Eu acho que isso tem que ser construído, sim. Eu acho que já a partir do ano que vem nós temos que começar a pensar o que vai ser o centenário, porque assim, quais são as orquestras no mundo que chegam a 100 anos? É especial. É uma coisa muito forte isso, é muito forte. Então a gente tem que trabalhar isso, com certeza. Certo. Bom, eu queria perguntar, quer falar? Só uma pergunta. O senhor mencionou a sua formação, que começou numa fanfarra, digamos. Isso, banda marcial. Como é que o senhor vê isso? Por exemplo, Campinas hoje não tem um programa nas escolas de fanfarra, de formação, né? Saindo um pouquinho da é uma tristeza isso. Eu tenho uma angústia. Eu tenho uma angústia com isso, porque principalmente o regime militar, ele acabou com o ensino de música nas escolas. No meu tempo, hoje virou assim, artes. Artes e não é nada, porque eu falo um pouco disso, um pouco daquilo e tal. No meu tempo, se tinha música, se tinha artes plásticas, se tinha como uma disciplina. Ainda eu peguei o finalzinho do latim, inclusive, do coisinho do latim. Então, assim, os grandes países envolvidos, eles têm a cultura como um elemento forte. Eu tenho uma frase que eu repito sempre quando me fazem esse tipo de pergunta sobre educação e informação lá na base, que é o seguinte: a educação, ela te dá o conhecimento. O que vai te dar o discernimento para a vida é a cultura. Sim. Mas quando eu falo cultura, não é só a cultura da arte, dos espetáculos, é a cultura de vida, a cultura de tudo, onde as artes estão inseridas. Então, por exemplo, a Alemanha, Japão, esses países, eles colocam a música lá na base. Lá na base. Por quê? Porque já tem comprovação científica de que se uma criança estuda música desde pequenininho, ela não vai ter dificuldade de matemática e física. Porque música é matemática no primeiro momento. Depois é que vem a questão emocional, a questão, né, que você vai colocar em cima daquilo que está lendo na partitura. Então, e outra coisa ela faz com que você aprenda o teu tempo e o tempo do outro, com que você respeite hierarquia, com que você respeite várias situações. A palavra concerto é de consertar. Consertar. Então, se uma criança, desde jovem, desde muito pequena, aprende a trabalhar em grupo, aprende a esperar o momento dela, agora é meu solo, agora é o teu, né? Isso desenvolve um outro ser humano, que é coisa que está nos faltando hoje, dentro da nossa sociedade. Então, se fala muito em ensino integral, né? Ensino integral, se está se ampliando nisso. Tem que colocar música ali dentro. Não necessariamente formar músicos, mas esse preparo, eu vou dar um exemplo meu, claro. Com 13 anos de idade, a minha banda de Caxias do Sul veio participar aqui na Avenida São João, em Porto Alegre, dos famosos concursos de bandas marciais, né? E eu tinha que tocar um solo na frente da orquestra, sozinho, com 13 anos de idade. Este solo, ele criou para mim, hoje quando eu vou à frente de 30 mil pessoas, o concerto que eu faço ao ar livre lá no Sul, de Natal, tem a ver com aquele momento lá dos 13 anos que eu tive que enfrentar aquela situação de estar lá num júri, em São Paulo, num concurso. Ele te molda, né? E a música tem isso, ela vai te moldando para uma sociedade, assim como o esporte, assim como outras ações que tem que estar nas escolas. Então eu fico muito triste quando eu vejo que a gente perdeu no Brasil isso. Agora está se retomando um pouco, mas ainda tem muito caminho pela frente. Na Alemanha, as famílias todas se reúnem aos domingos para tocar. Por quê? Porque todas as gerações lá aprenderam algum instrumento quando era criança e eles se reúnem no domingo para fazer música, dentro de casa, o pai, a mãe, todo mundo sabe algum instrumento, conhece. Eu não sei se você sabe, eu tenho um estudo de 2019, 18, 19, que a Alemanha vendeu mais ingressos naquele ano
para música de concerto do que para futebol. Sim. Mas como assim? Mas a Alemanha é um país de futebol. O estádio tem 60 mil pessoas. Mas é muito simples essa conta. Só Berlim tem 3 teatros de ópera e 2 de concerto. Os de ópera têm 5 mil lugares. Os de concerto têm 3.500 lugares. E lotam de terça a domingo. Faz essa conta por semana, quantas mil pessoas estão assistindo concertos? É diário, né? Então, diário. A Filarmônica de Berlim ela faz 3 por semana, tudo absolutamente lotado. Ópera é de terça a domingo, tudo absolutamente lotado. Por quê? Porque lá na base foi mostrado. Aí também me perguntam, mas como você vê hoje em dia a música de concerto no cenário, né, brasileiro e tal? Qual é a grande dificuldade? Se você não tem acesso, você não vai. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer. Então, na minha escola, lá quando era pequenininho, mostravam as coisas e tu pode gostar de funk, tu pode gostar de sertanejo, tu pode gostar de música popular e pode gostar de música de concerto. Sim. Agora, se tu não mostrar isso para uma criança, ela não vai saber se ela gosta e se ela não gosta. Sempre gostam, né? Quando a Sinfônica vai em todos os lugares. Né? Meu pai fala muito isso. Falam que as pessoas não têm acesso, mas quando dá o acesso, famílias inteiras vão assistir aos concertos, amam. Eu fiz ontem, uma ópera em Porto Alegre, eu regi a ópera Pagliatti. Pagliatti. Que é uma ópera lindíssima, lindíssima. E é uma ópera tensa, né? No final ele mata a protagonista. Sempre é trágico. A história é bem trágica, né? E aí eu teve 2 dias com escolas. E é incrível. Super bem recebido. Gritavam no meio, as crianças torciam. E tem um momento que tem o personagem que é o mocinho, né? E o outro que é o vilão. E aí tá a disputa ali, né? Pela moça e tal. E é muito engraçado, porque aí eles estão no texto, eles estão discutindo uma coisa e tal, uma criança liga lá do filme, chama o outro. Tipo assim, a criança ela se inseriu dentro do contexto da história ali. Então, a questão é essa, é dar acesso. É dar acesso. Então, eu acho que é extremamente importante. Eu ainda não estou ainda, digamos, ambientado aqui a ponto de entender o que pode ser. Mas eu acho que sim, eu acho que eu vou mais longe, sabe? Eu vou mais longe. Eu acho que a orquestra para o futuro, ela merece também uma sala de concertos. Sim. E talvez nessa sala um projeto de uma academia. Dentro dessa academia, puxar a formação de base. Perfeito. Focado, né, dentro de uma estrutura como toda. Tem na Venezuela, né? Exatamente, o sistema. A Venezuela é o maior formador de música de concerto do mundo, as pessoas não acreditam nisso. Isso foi a única coisa que o Chaves não mexeu. Não mexeu. E é um sistema, desde pequenininho a criança já começa a fazer. É 1,5 milhão de crianças. De onde veio o Dudamel, né? Exatamente. É um sistema maravilhoso. É incrível o processo e não é algo tão custoso. A gente já tem muito isso no Brasil. Agora o que está me preocupando... Tem o Guri, né, no Brasil. Tem Guri, tem Heliópolis, tem Neugibá na Bahia, eu tenho lá embaixo no sul também 2. Agora também o que está me preocupando um pouco é que o Brasil, ao invés de ele estar criando novas orquestras profissionais, ele está fechando. Sim, tá. Então você está produzindo gente muito boa, de alto nível, mas depois não vai ter emprego. Onde trabalhar. Então isso é uma outra ação que precisa ser pensada. Porque o sistema ele tem que abarcar todo mundo, né? Assim que a pessoa acaba de estudar, ela tem que ter onde trabalhar. Oportunidade. Né? Ainda pensando nessa questão do acesso, como que o senhor vê a questão dos festivais, né? Porque tem, eu acho que o senhor estava no Nordeste, em algum festival recentemente. Estava na Paraíba. Na Paraíba, isso. E aqui a gente não tem muitos, mas tem o Campos do Jordão, sim, tem vários festivais e Campinas recebe alguns mais populares e sim, eu acho que também é uma questão boa para acesso, para democratização, né? Sim, é que tem modelos distintos de festivais, né? Eu trabalho com festivais há 20 anos. Eu sempre gostei de fazer. Eu gosto muito. Porque eu fui como aluno muito tempo, fui aluno de trompete e depois de regência em festivais. Porque o festival é uma forma intensiva. São vários dias, de aquela coisa todo dia, o tempo todo, e ele gera um network absurdo. As pessoas se encontram, né? Exatamente, as pessoas se encontram. Eu lembro que o meu primeiro festival como aluno, com 18 anos, eu fui para Brasília e eu descobri um mundo que eu não sabia que existia. Nossa, eu voltei para casa e digo, bom, parei, agora a conversa é outro caminho que tem que buscar, né? Então eu tenho, atualmente eu sou o diretor artístico do Festival Internacional de Música de Pelotas, SESC Pelotas, né, que eu criei há 16 anos atrás. Ele é anual? É anual, junto com o SESC. Para vocês terem uma ideia, são em torno de 400 alunos. Que legal. 50 professores de 14 países, 2 semanas,
100 espetáculos em 2 semanas. Você imagina o que isso aparece, né? E só que a grande questão desses festivais é a parte pedagógica. Então, esses professores têm muito alto nível, eles vêm na parte da manhã, eles dão aulas. Esses alunos são bolsistas, eles ganham hospedagem, tem subsídio de alimentação. Então, é uma coisa assim, são alunos, mas é muito alto nível. E dali eles crescem muito. Eles crescem porque essa troca entre esses professores de alto nível, os próprios alunos, os bolsistas, agora fechou as inscrições, quase 1.200 inscritos. Nossa. E a gente tem, das 400 vagas, bolsas são só 200. Então é uma disputa ferrenha por isso. Eles são extremamente importantes, os festivais, porque eu acho que eles são muito importantes quando eles envolvem o pedagógico. Porque, para mim, o festival, aquele que só leva o espetáculo, é ótimo também, leva a cultura para a população. Mas a parte formativa... Mas ele é efêmero, vai lá, se assiste e vai embora. E lá a gente tem o viés da formação. Tanto que a orquestra se forma dentro do festival, durante a semana do festival. Música de câmara dos professores dentro da semana do festival. Então tudo é construído lá dentro e eu acho que isso é bem importante. Legal, você quer fazer mais alguma pergunta? O senhor mencionou uma figura que permeia toda a música clássica, erudita, como quiser aqui em Campinas, que é Carlos Gomes. Sim. E assim, eu brinco, a sensação, eu estou há 35 anos em Campinas, a cidade tem uma relação estranha com Carlos Gomes, com a figura de Campinas. Por quê? Ao mesmo tempo que existe esse reconhecimento, existe a sensação que deve ter um certo ressentimento. Assim, eu, sinceramente, acho que Carlos Gomes não é valorizado como deveria ser. As pessoas, assim... não sei, eu queria que o senhor falasse um pouco do seu conhecimento sobre a música de Carlos Gomes. Qual é a importância de Carlos Gomes para a música brasileira, no período dele para a ópera? Como é que o senhor vê essa figura e como isso pode ser trabalhado na cidade que é o berço desse músico? Bom, a importância primeiro é o seguinte, é inacreditável que é um brasileiro que colocou lá dentro da escala de Milão, assim, o coração, né? Então só isso é como ganhar a Copa do Mundo, né? Como acho que a importância é essa, né? E com qualidade, né? Para mim são 2 nomes que conseguiram fazer isso na história, Villa-Lobos e Carlos Gomes, né? Conseguiram levar o Brasil lá para fora, né? E a temática brasileira também, né? Agora, em relação aqui, quem vem de fora como eu, a primeira impressão é boa, porque eu entrei no gabinete de prefeito e tinha o Carlos Gomes. Eu fui caminhar numa praça aqui e tinha o Carlos Gomes. Para todo lugar eu encontro o Carlos Gomes, né? Então, acho que assim, tem um reconhecimento para ele, né? Talvez o que esteja faltando é buscar uma forma de apresentar melhor a obra dele, né? Que também não é fácil, porque as óperas do Carlos Gomes são complexas. São óperas de grande porte, grandes estruturas, que envolvem um investimento, mas eu acho que esse talvez possa ser um papel que eu possa cumprir, de trazer a obra dele mais presente dentro da estrutura da programação da orquestra. Legal. E mostrar para o público daqui, olha aqui, ó, é daqui da cidade de vocês, essa pessoa que fez isso aqui, né? Eu acho que talvez a gente possa construir isso, né? Boa. Acho que pegando um pouquinho o gancho do Reda, além do Carlos Gomes, você falou do Eleazar, sim. Quais são as referências que o senhor traz na sua obra, no seu trabalho, sim. musicais? E emendando assim, o senhor tem alguns maestros que eu citaria como, entre aspas, ídolos ou assim? Sim. Bom, o Eleazar eu convivi com ele, né? O Eleazar eu tenho 1000 histórias, no meu livro eu vou contar as minhas histórias com ele, que são sensacionais, assim, porque eu era muito jovem e ele era uma pessoa difícil de trabalhar, muito complexa. E ele pegava no meu pé e um dia eu, inclusive, eu me senti tão pressionado da forma como ele... Porque era uma outra escola, né? Aquela escola daquela época era na frente de todo mundo, é você aí, ó. Você não funciona, você não tem condições, era pressão direta. E uma vez ele chegou para mim, ele foi muito pesado durante o ensaio comigo, e eu fui no camarim conversar com ele, uma coisa que os músicos disseram, não faz isso, você é louco. E ir lá no camarim e falar com ele, eu bati na porta e disse, maestro, posso falar com o senhor? Ele era muito formal, militar, né? Eu disse, olha, se o senhor acha que eu não estou em condições de tocar aqui na orquestra, eu estou em estágio probatório. Então o senhor pode me demitir. E aí eu sigo minha vida, eu vou fazer outra coisa. Mas aquilo que o senhor faz lá em cima comigo eu não quero. Eu achei que iria
me bater, né? Ele botou a mão no meu ombro e disse assim, meu filho, eu faço isso porque eu ainda acredito que possa acontecer os outros se eu desistir. Seja um e me elogio, convidou né? para estudar nos Estados Unidos. Eu estive na casa dele lá e tal. Então, eu tive depois uma relação muito boa com ele. É o grande nome, é o desbravador de tudo. Né? Ninguém, professor de Yale, o Festival de Tango, é o único maestro que regeu todas as grandes orquestras do mundo. E aqui, foi ele quem criou o SB, a OSESP, elevou a OSPA a um padrão altíssimo quando teve lá embaixo também. Então ele tem muita coisa. E de fora, para mim, eu tenho grandes nomes assim que eu admiro demais, né? Para mim, Bernstein eu não falaria nem como maestro. Bernstein é um cara que eu coloco num lugar assim indiscutível, porque ele foi o único que conseguiu ser um grande pianista, um grande compositor e um grande maestro. Ninguém fez isso. Nem os famosos, né, mais antigos. Então eu adoro Bernstein, mas Abbado é um cara muito especial. Abbado é um cara que eu me guio do ponto de vista técnico. Se eu tenho uma dúvida, eu olho os vídeos dele, eu vejo como é que ele fez, como é que ele gravou os tempos, as coisas. Até porque eu aprendi muito sobre Abbado, porque eu levo todo ano lá para Pelotas músicos da Filarmônica de Berlim. No festival? No festival. É o network, né, o contato. E tem o oboísta, que é o Christoph Hartmann, que é muito amigo meu, que é da Berlim, que tocou muitos anos com o Abbado. Então eu saía, eu pagava jantares para o Christoph só para ele ficar me falando de como era o trabalho, né, com o Abbado. Mas tem grandes regentes, essa nova geração é incrível, né? O Dudamel, eu tive o privilégio de jantar com ele em São Paulo quando ele veio reger aqui a Simão Bolívar, né? Que teve em São Paulo uns 10, 12 anos atrás. O outro foi o canadense, que eu fui inclusive assistir ensaios dele só para ver como é que ele trabalha, o Nezet Segan, que está agora da Ópera de Nova York. Ele está em 3 orquestras da Ópera de Nova York, ele está na Filadélfia e na de Montreal, né, no Canadá. E eu tive o privilégio de conhecer ele e conviver um tempo com ele quando ele era ainda de Rotterdam, que era uma orquestra mais média, né? E depois eu fui a Filadélfia assistir os ensaios dele para ver o trabalho, como é que ele desempenha o trabalho e tal. Então tem muita gente boa, mas esses são assim uma referência que eu tenho atualmente. Essa formação internacional que você fez foi onde? Só para... Na verdade, assim, eu não tenho uma formação regular. O que acontece? Quando eu resolvi estudar regência, eu já tinha 2 graduações, engenharia e música, né? Eu não vou fazer outra graduação. Aí eu comecei a estudar a regência com maestros. Então a OSPA sempre teve uma programação internacional lá, muita gente boa. Então você me aproximava deles, eu estava tocando os concertos, né? Então eu brinquei que eu pagava o jantar e depois eu pedia aula, né? E eu fiz muito isso, fiz muitos festivais de músicas na França, na Argentina, aqui no Brasil. Eu circulei muito nesses festivais fazendo aulas de regência e comecei assim, como se diz em inglês, step by step, né? Comecei regendo grupos de sopro e fui ampliando isso. O trompete não é um instrumento normalmente que traz maestros, né, regentes? Tem. O Mary's, a gente sempre ouve falar de pianistas e tal, mas é interessante. Não, até tem alguns regentes. E ele é um instrumento que trabalha muito a precisão, né? E mas isso é bom. Isso é bom, a questão da precisão rítmica e tal. Então, a minha formação, ela cresceu. E sempre nas férias, eu tirei muito poucas férias na minha vida. Porque as minhas férias eram ir para onde? Era ir para algum lugar, passar um tempo lá. Então eu tinha os amigos de Berlim. Então o Simon Rattle, né, estava lá em Berlim, eles me apresentavam para ele, aí eu ficava lá 10 dias, 12 dias em Berlim, e eu tinha o privilégio de ele me deixava colocar uma cadeira dentro do palco. Nossa, então eu colocava a cadeira da Filarmônica de Berlim, colocava ali atrás, sabe onde fica a plateia ali? Nossa. Eu ficava assistindo os ensaios com a partitura ali. Foi na minha frente, né? O Nezet Segan, eu fiz isso na Filadélfia também, 2 vezes estive lá. Então eu sempre vou para esses lugares que são os top, né? Como é que está fazendo, aprendendo. Eu sou muito observador. E o trompete tem uma vantagem também dentro da orquestra, ele está lá no fundo. Então quando você está no fundo, você tem o todo, né? Você está enxergando todo, está prestando atenção em tudo que está acontecendo. Então foi assim que eu construí toda a minha carreira, né? Uma pergunta que eu faço para gestores, porque o Márcio é um gestor também, né? De várias áreas. Como é que o senhor lida com a nova geração? É difícil lidar com músico? É muito diferente de um músico
da sua geração para hoje, para o maestro, por exemplo? Eu acho que na nossa área não tem muito essa coisa. Eu vou lhe dizer assim, por exemplo, você está falando músico, né? O músico chegou com 20 por exemplo, anos porque lá na gestão que eu tinha lá na Sinfônica, eu tinha muita dificuldade de lidar com a geração no administrativo. Muita dificuldade, que tinha um estagiário, né? Então eu tinha um pouco de dificuldade, assim, porque às vezes parecia que aquilo que era obrigação do trabalho, parecia que se você pressionasse um pouco, você estava assédio moral. Assédio moral. Eu tinha um pouco de dificuldade com isso, porque eu fui criado de uma forma que o que você tem que fazer, tem que fazer. Não reclama, cumpre a tua função, né? Eu acho que isso, hoje existe um pouco de problema. Sim, nessa geração mas mais no administrativo e menos na orquestra não, sabe por quê? Porque os organismos de orquestra, eles têm um sistema. Eu tenho uma palestra que eu faço sobre gestão, eu vou fazer sexta-feira aqui, que legal. Lá no CCC, estão convidados, tá? Para empresários, com orquestra. Ele se chama Gestão e Liderança através da Música. Que legal. Né? Porque tem um artigo o pai da administração é Peter Drucker, que é considerado o pai da administração, o primeiro livro lançado sobre isso e tal. E eu quando fiz meu TCC em MBA, em gestão, eu peguei um artigo dele, onde ele dizia que as grandes corporações deveriam funcionar como orquestras. Porque as orquestras há 400 anos são do mesmo jeito. E funcionam perfeitamente. Né? E principalmente, o que ele queria dizer na época? Que a ponta do fundo e quem está na frente, maestro, e o último lado, a conexão é direta, a linguagem é direta e a clareza é direta, coisa que nas empresas não acontece. A comunicação numa orquestra é direta. Qual é o grande problema das grandes corporações? Comunicação. Né? Então, na música é a mesma coisa. O jovem, quando ele começa lá desde criança a estudar, ele já está dentro de um sistema que ele entende que tem que fazer, tem que cumprir, tem que estudar. E outra coisa, a nossa profissão é o que a gente chama em inglês just in time. Não pode subir no palco e, será que é? Não existe o será que é. Então o processo por si só, desde muito pequeno, ele já seleciona. Ele é por meritocracia. Onde eu estudei lá na França, a orquestra do conservatório, em Lyon e Bordeaux, os dois lugares que eu estudei, a orquestra a cada 3 meses tem audição. Não é a cada 6, não é por ano. A cada 3 meses tem uma audição. É meritocracia. Vai lá, aprova com banca, cortina, ninguém vê quem está tocando atrás, para não privilegiar ninguém e tal. Então, não tem muito esse negócio de nova geração dentro da música. Eu vejo lá em Pelotas, por exemplo, os alunos chegam lá para tocar na orquestra acadêmica, nossa, eles estão destruindo. E sentam ali, não tem reclamar, não tem nada. Eles sabem, porque eles sabem o seguinte também, né? Se não fizer isso, não tem espaço. É uma seleção natural, né? E eu acho também que eles percebem que aquilo ali faz algum sentido, né? Porque às vezes nas corporações a pessoa faz um trabalho que ela acha Mas eu acho que o grande privilégio da profissão que eu tenho, né, e que o músico tem é esse. Não tem como sair daquilo, né? Você está sempre entregando, né? Você está sempre entregando. Esses concertos que a gente fez agora com a orquestra na Sala São Paulo e Campos, né? Quando termina e que você vê assim, a satisfação do público, a satisfação da orquestra de ter tocado bem, de ter entregado algo legal, isso não tem o que pague. Eu acho que é isso que me move. Legal. Já era a minha próxima pergunta, que você chegou em julho, né? E já teve Campos do Jordão, já teve Sala São Paulo. Como é que foi esse começo, esse primeiro mês aí? Não podia ter sido melhor. E já chegou chegando, né? Na verdade já tínhamos feito o primeiro com o aniversário de Campinas, né? Nobre, né? Que foi lindo, espetáculo, músicas bonitas e tal. Funcionou super bem, né? E depois já esse grande desafio, que foi o Choro 6 Vila Lobos, que é uma obra muito difícil, muito difícil. Eu tenho feito ela, fiz no exterior, fiz em outros lugares, não é simples, não. A orquestra tocou magnificamente bem. Eu assisti. Assiste lá, e qual deles? O de São Paulo. O de São Paulo? E o Campos também foi muito bom. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu senti um clima muito bom dentro da orquestra, as pessoas querendo fazer, querendo tocar. Eu acho que a orquestra está num momento ótimo, porque ela também está numa mudança geracional, então ela está com o pessoal da antiga, está com os novos chegando com o gás total, e essa soma, assim, ela resulta em algo, uma expectativa, sabe, de conseguir fazer. E acho que a gente tem que agora continuar crescendo, né? Continuar crescendo, a gente precisa
trabalhar agora junto à prefeitura a nomeação dos que estão esperando, né, para serem nomeados, para a gente ampliar o grupo, né, e poder também dar uma cara para ele, né, porque quando você tem um grupo fechado, você consegue daí dar criar qual é a palavra? Personalidade. Personalidade própria, né? Uma sonoridade própria, né? Então, acho que isso é o nosso desafio a partir de agora. A gente já falou dessas nomeações aí, é uma questão meio burocrática, né? Ainda que é só... tem algumas questões legais, acho que em algum momento vai chegar, eu acho que o prefeito ele gosta da orquestra, acho que a sociedade tem essa demanda com a orquestra, a secretária é super apoiadora, eu acho que é só uma questão de ajuste, às vezes tem questão de finanças de prefeitura, que tem momentos que pode, outros não pode, em função, né, de leis, lei de responsabilidade, mas eu acredito muito que a gente consiga em breve, porque são músicos excepcionais que passaram nesse concurso. Né? Eu sei que tem só lá de Porto Alegre, o que também vai me dar um pouco de tristeza, tem 5 músicos excelentes de lá que passaram no concurso aqui e que querem vir para cá. Porque são também daqui de São Paulo. Foram para lá na época que teve um concurso, né? Tem as famílias por aqui e tal. Então, pelo que eu vi a relação assim dos aprovados aqui, se a gente conseguir essas nomeações, a orquestra vai dar um outro salto. Sim, então também são colegas que já estavam lá, que vêm trabalhar novamente. Pode ser que seja, né? Se a gente conseguir, né? Eu tenho uma última pergunta, você quer falar? Eu vou fazer uma, depois você fala, a gente encerra. Era a minha final. Não sei se é a mesma, de repente. Vai. Aqui nós já tivemos maestros com diversos perfis, né? Sim. O mais famoso, sem dúvida, Benito Juarez, né? Claro. Virou uma Mas foram 25 anos, né? Muito tempo. Aí você constrói uma... Foi assim, maestro das diretas, aquela, Claro, né? claro. E pela qualidade dele. Nós tivemos maestros mais discretos, outros mais, digamos, popstar, né? E o último que nós tivemos aí, o Carlos Prazeres, era um pouco esse perfil popstar, né? Sim. O brinco de diria, entrava as meninas, faziam, né? Tinha fã-clube. Tinha fã-clube. Como é que o senhor se define? Qual é o seu perfil, assim, de maestro para se apresentar mesmo para a cidade? Eu acho que quem vai definir isso são vocês depois, né? Não sou eu que vou me definir, né? Eu sou muito... Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Sim. Trabalhar e entregar. Então, o que isso vai resultar, se é mais pop, menos pop, seja lá o que for, para mim é indiferente. Eu gosto de propor as coisas, levantar os desafios, colocar metas para eles e correr atrás disso. Boa. E entregar. Eu acho que o tempo depois ele define essas questões. Bom, a minha pergunta final não tinha nada a ver com isso, na verdade era sobre a cidade, né? Você chegou, já está morando aqui, se conheceu os nossos lugares, assim, os teatros, acredito que sim, mas qual foi as impressões que o senhor teve da cidade de Campinas, da população, das ruas, das praças, dos lugares históricos, já esteve, lógico, no Taquaral, o que o senhor pensa da nossa cidade aí? Olha, eu estou adorando Campinas, tá? Eu estou adorando, eu estou residindo aqui, né? Eu já me estabeleci aqui próximo ali. É ali no Cambuí, pertinho do... Eu gosto de morar perto do trabalho. Meu pai fez sua vida inteira, ia ensaiar lá nada melhor que ir a pé para o trabalho. Isso. Né? Então, eu estou ali, estou adorando, o lugar é lindo, maravilhoso, a cidade é muito interessante, né? Eu acho que é uma cidade que tem uma diversidade muito grande, né? Culinária. Tem um monte de clubes, né? Tipo, isso não é uma capital, mas tem vários clubes. Mas ao mesmo tempo, também me chamou a atenção essa questão cultural, porque você tem um Carlos Gomes, você tem um CCC, você tem várias possibilidades, né? Esse teatro de arena é um lugar que, por exemplo, em Porto Alegre não existe um local assim, que você possa fazer um espetáculo aberto com essa estrutura, né? Você tem que montar toda uma estrutura e tal. Então, eu estou adorando. Eu também, até esses dias eu falei para alguém, não lembro, não sei se foi músico, alguém, que eu estou gostando muito da receptividade das pessoas, né? Porque o gaúcho ele é meio fechado, assim, ele é difícil de abrir, né? E aí a pessoa me disse, não, mas o campineiro também tem tradição de ser difícil, não sei o que e tal. Digo, não é o que eu estou sentindo. Tipo assim, aqui, nossa, as pessoas são muito agradáveis. A equipe aqui da administração da orquestra me recebeu de braços abertos. Ali onde eu estou morando, as pessoas já descobriram que eu sou maestro, eles já vêm conversar comigo lá no prédio e tal. Então eu estou adorando mesmo, está sendo uma experiência muito boa e muito feliz por poder ter essa mudança de vida.
porque eu acho que é legal isso, a gente conhecer coisas novas, Sim. encontrar lugares diferentes, experiências novas, né? Então a minha primeira impressão da cidade é ótima. E enxergo aqui um potencial enorme, enorme. Eu sempre disse, eu fui a Porto Alegre essa semana no Regiópolis, os músicos vieram todos falar comigo, como é que tá lá, como é que tá lá? Eu disse, tá muito legal, tá super bem, as coisas estão super tranquilas, mas e a diferença daqui para lá? A diferença que eu vejo é econômica. O Rio Grande do Sul é um estado que está com muito problema já há muito tempo, né, de finanças, de empresas indo embora, de investimento, né? E aqui eu vejo que tem um potencial gigante. Eu estou fazendo uma pesquisa já das grandes empresas aqui de Campinas, né? A gente está... Para captar, né? Exatamente. A gente está já reestruturando a Sinfocamp, a antiga associação, né, de amigos da orquestra, para poder fazer projetos de captação e para poder trazer recursos para dentro da instituição e a gente ampliar a base do que a gente pode fazer. E eu tô vendo um potencial enorme, enorme aqui em Campinas de poder construir um lindo projeto aqui dentro. Maravilhoso. Eu acho que essa orquestra merece e a cidade merece, né? Minas fez uma sala magnífica, OSESP fez outra, por que não termos aqui dentro de algum espaço especial, uma estrutura que envolva, quem sabe, junto, uma estrutura de um memorial de 100 anos da orquestra, uma sala de concertos e outras coisas mais que a gente pode inserir ali dentro, né, na área educacional. Tal. Vou fazer uma pergunta que a gente sempre faz para todos os entrevistados no encerramento. O senhor tem algum hobby, alguma coisa que o senhor faça no tempo livre? Deve ser pouco tempo, né? Mas quais são as coisas que o senhor gosta de fazer? Não, eu gosto de nadar, eu gosto de correr, né? Então essas são duas coisas que eu não abro mão, assim, questão de... Eu sempre fui, agora não estou mais conseguindo o tempo que gostaria, mas eu sempre fui atleta. Eu joguei vôlei muito tempo, eu sempre fui muito focado, gostei muito sempre dessa área, né? Então isso eu faço com frequência. No mais, a música toma muito tempo. Ela toma muito tempo. Por exemplo, você está às vezes aqui nessa semana, mas já está estudando o concerto da outra semana, entende? Então, está sempre estudando. O tempo que a gente vai para casa, normalmente, quando você tem muitos concertos em sequência, você está estudando o concerto da outra semana. Você tem tempo de ouvir música como hobby ou não? Porque eu conheço muito músico que quase não ouve música. É verdade. Eu gosto de ir a concertos. Tá. Né? Eu gosto de ir a concertos, ver o que está sendo feito. Então, eu ainda não trouxe meu carro para cá, pretendo trazer mês que vem, mas para poder frequentar mais São Paulo, exatamente, pegar aqui essas orquestras aqui, tem muita orquestra boa aqui ao redor, né? Assistir, ver o que está acontecendo, isso eu gosto. E em casa, o que eu ouço normalmente é aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou me preparando, né? Porque não sobra tanto tempo, né? E quando sobra um tempinho também para ler, eu gosto muito de biografias. E biografia é uma coisa que me atrai muito. Talvez por causa da gestão, então eu gosto sempre me interesso por isso. Né? Legal. Bom, agradeço, a gente deseja sorte, é um percurso muito importante. Obrigado. A gente sabe que a sua agenda é cheia, então ter reservado essa horinha aqui pra gente também. Obrigado. E sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição. Estamos aí, tá bom? Encerramos aqui mais uma edição do Conexão Correio Popular com o maestro Evandro Maté, titular da Sinfônica de Campinas. Muito obrigado. O senhor quer deixar uma última mensagem? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando um pouco da minha pessoa, um pouco da minha trajetória, mas principalmente divulgando a Orquestra Sinfônica de Campinas, que eu acho que isso é algo que a sociedade aqui já entende, mas tem cada vez mais entender da importância de um organismo como esse dentro de uma sociedade. Então, obrigado a vocês por esse canal de abertura que a gente possa divulgar a Orquestra de Campinas. Obrigada, maestro. Obrigado.